Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Pessoal do YouTube, pessoal do Instagram. Boa noite, Jaque Gomes, Jonathan Santana, boa noite. Gente, vamos compartilhar para mais pessoas assistirem, participar dessa aula que tá bem bacana, né? O pessoal do Instagram, se quiser acompanhar pelo YouTube é melhor, porque participa da apresentação, pode ver a apresentação. E aí é só me mandar um direct que eu consigo, o pessoal da minha equipe manda o link para vocês participarem da aula no YouTube, tá, pessoal? Boa noite, Marcos, Bia, minha filha linda. Boa noite. Dani Fortunato, minha cliente linda. Boa noite. Vamos lá, pessoal, vamos compartilhar para mais gente entrar. Ó, o Marcos está pedindo, por favor, me manda o link. Nona, boa noite. Ai, que legal, gente. Bastante gente aqui, né? Pra gente trocar um pouco de experiência. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar sobre o passo a passo da audiência e da sustentação oral. Eu tô muito feliz por estar com vocês nessa noite, por vocês estarem dedicando um tempo de vocês para adquirir conhecimento e aperfeiçoar a prática jurídica. Eu sugiro que o pessoal do Instagram, vou insistir, assista pelo YouTube, porque vai ter a apresentação com várias informações importantes. Então manda um direct para o pessoal da minha equipe mandar o link para vocês, tá, gente? Vamos lá. Então esse curso ele é destinado para estudantes de direito, bacharéis e advogados. O passo a passo da audiência e da sustentação oral. Quem não me conhece, eu sou a Patrícia Torre, advogada, sou inscrita na OAB desde 2005, com escritório próprio desde 2012, sou pós-graduada em Direito Civil, Direito de Família e Sucessões e especialista em Direito Digital. Eu atuo na área de família, civil e contratos há mais de 16 anos. Também sou professora de cursos online, dedicados para estudantes de direito, bacharéis e advogados. Agora, nós vamos iniciar o curso falando sobre a preparação da audiência, certo? A preparação da audiência, ela deve começar quando? Um dia antes da audiência? Não. Nós devemos preparar a audiência logo na primeira reunião com o nosso cliente. Então, nesta reunião, quando você vai falar com o cliente sobre a ação que você vai entrar ou sobre a defesa que você precisa apresentar, você vai perguntar para o cliente se ele tem testemunhas que presenciaram aqueles fatos e que nós podemos arrolar no processo para produzir as provas. Também nessa reunião, a gente precisa pegar os dados das testemunhas. É normal que o seu cliente não tenha essas informações ali de pronto, mas você já vai solicitar para ele pegar os dados do RG, CPF, nome completo da testemunha e te passar o quanto antes, certo? Possibilidade de conciliação também é uma questão importante que você precisa perguntar para o seu cliente na primeira reunião. Por quê? Quando você entra com a ação ou apresenta a defesa, você precisa mencionar na sua petição se o cliente tem interesse em conciliação ou não. Então, para a gente não ficar à mercê de ter um contato posterior com o cliente, é bom você já se resguardar, certo? Depois disso, o que a gente precisa fazer? Estudar o procedimento. Então, veja qual é a ação que você vai entrar, ou a que ação você vai apresentar a defesa, certo? E vai estudar o procedimento na parte de testemunhas. Veja qual é o prazo para rolar as testemunhas. Por que é importante você ver? Se o juiz não fixar o prazo no despacho onde ele marcou a audiência de instrução e julgamento, você precisa saber qual é o momento máximo que você pode apresentar essas testemunhas, para não perder o prazo, né? Então, se ele não fixou um prazo, você tem que fazer o seguinte: se for um procedimento ordinário, o prazo é de 10 dias antes da audiência.
E se for no juizado especial cível, o prazo é de 5 dias antes da audiência. Então fiquem atentos para não perder, que a prova mais importante do processo é a testemunha, certo, gente? Vamos lá. O próximo passo é, perto da audiência, você precisa se preparar. Isso é fundamental. Não deixe para olhar o processo um dia antes ou na manhã do dia da audiência. Você precisa fazer uma relação das alegações das partes, as provas já produzidas, quais são os pontos controvertidos daquele processo e preparar as perguntas para a testemunha, para a parte contrária e também para o seu cliente, certo? Isso vai fazer parte do seu estudo do processo, da preparação para a audiência. E você também deve preparar as suas alegações finais orais, porque pode ser que você tenha que apresentar. Então, para a gente não ter nenhum problema durante a audiência, você precisa estar o mais preparado possível, né? Depois que você se preparou com relação ao processo, perguntas, etc., você vai marcar uma reunião com o seu cliente e com as testemunhas. O que você precisa fazer nessa reunião? Explicar como vai ser essa audiência. Por quê, gente? Quando o cliente vai para uma audiência e se depara com o juiz, ele já fica numa situação não muito confortável. E a testemunha, pior ainda. E o nervoso vai atrapalhar a condução da audiência. Então, qual é a forma da gente acabar com esse nervoso e diminuir este medo? A gente tem que fazer o seguinte: explicar todo o procedimento, falar para eles o que vai acontecer, se a audiência vai ser presencial, se a audiência vai ser por videoconferência, porque a gente sabe que o procedimento é diferente. Agora, por conta da pandemia, todas as audiências estão sendo por videoconferência. Mas, se elas voltarem a ser presenciais, você explica como funciona, tá? Saiba o que a testemunha sabe dos fatos. Então, você vai simular uma audiência com o seu cliente e com as testemunhas. Lembrando que nós não podemos dizer para a testemunha o que ela deve dizer na audiência. Isso é crime. O que nós temos que fazer quando eu digo em instruir a testemunha, em preparar a testemunha, é para ela saber o que vai acontecer naquela audiência. Então, o que o juiz pode perguntar, você vai perguntar para ela e ela é que responde da forma que ela sabe os fatos. O que o advogado não pode fazer é colocar palavras na boca da testemunha. Isso não pode, isso é crime, tá? E também a gente deve orientar a testemunha e a parte a levar os documentos necessários. Nesse ponto, gente, a gente precisa ter atenção, porque nas audiências por videoconferência, o pessoal acha que não precisa levar documento, porque vai estar aqui, ó, na tela do computador. Mas se engana, precisa levar o documento, porque no começo da audiência, o escrevente, ele vai pedir para você apresentar o documento assim, ó, na tela do seu computador, na tela do seu celular, para poder identificar que você é você mesmo, certo? Que não tem uma outra pessoa se passando por você naquela audiência, ok? Vamos lá, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. E aí chegou o momento tão temido pelo advogado, né? A hora do show. Você precisa saber o que fazer na audiência, tá? Tem que ter uma preparação emocional. Por que que o advogado tem que ter uma preparação emocional? Você tem que ter confiança e segurança. E se você só vai ter isso se você estudou o caso, se você sabe o procedimento e se você sabe a prática, exatamente o que pode acontecer na sala de audiência. A gente tem como prever tudo que vai acontecer lá? Não, com certeza não. Acontecem muitas situações inesperadas e a gente precisa estar preparado para isso. Então, se você estiver nervoso, porque não foi bem preparado, não estudou bem o caso, não sabe como funciona a sala de audiência, você vai ter o raciocínio atrapalhado, a sua atuação na audiência vai ser prejudicada e com certeza você vai prejudicar o seu cliente. Então, gente, o que acontece? O nervoso é normal, principalmente nas primeiras audiências, você vai ter sim muito nervoso. Então, para minimizar esse nervoso, estude o processo, estude o procedimento e converse com o seu cliente e com as testemunhas. No dia da audiência, por mais nervoso que você esteja, você precisa mostrar a maior segurança do mundo.
Eu sou o melhor advogado do mundo. Por quê? O seu cliente está ali dependendo da sua segurança, da sua confiança. E se você não passar essa segurança para ele, esquece. Você pode ter certeza que quando ele sair daquela audiência, ele vai procurar outro advogado. Ou vai comentar com pessoas do conhecimento dele. Ai, nossa, não senti confiança no meu advogado naquela audiência. Você conhece alguém que faz esse trabalho? Então ali você já perdeu o seu cliente. Porque é o momento em que o cliente está morrendo de medo. É a audiência do processo dele. Então você é o respaldo do cliente, certo? Como é o momento mais importante do processo, você não pode falhar. O juiz, se ele falhar, a gente pode recorrer e não acontece nada. Mas o advogado, se ele comete um erro na audiência, o cliente é extremamente prejudicado. Você pode perder a ação e nós sabemos que o advogado responde pelas falhas. Responde como? Você pode sofrer uma indenização do seu cliente, se ele foi prejudicado por algum ato seu ou omissão, e também representação na OAB, né? Então a gente precisa saber a técnica para fazer as perguntas de forma correta para a testemunha, por exemplo, para a parte. Porque não adianta eu levar a testemunha que sabe os fatos e que aquela testemunha ela vai provar o direito do meu cliente se eu não fizer a pergunta da forma correta. Se eu não souber lidar com aquelas situações na audiência, não vai adiantar. Então, o fundamental é a prática do advogado na audiência, certo? Chegou o momento da inquirição das testemunhas e das partes. O que a gente tem que fazer? Uma organização técnica. Isso eu ensino para vocês no meu curso, que é o seguinte: quando eu falei da preparação da audiência, não adianta você chegar lá na hora da audiência com um monte de papel atrapalhado, um monte de informação. Nossa, eu fiz todas as anotações do processo. Você vai se atrapalhar, você vai se enrolar com um monte de papel e isso só vai te prejudicar. Então precisa ter técnica. Para estudar o processo você tem que ter técnica. E neste momento da audiência é que você vai usufruir desta técnica, certo? Porque você tem que estar tranquilo e saber exatamente onde localizar cada informação na hora de um imprevisto, que você tem que ter aquele raciocínio rápido, certo? Então, além disso, você precisa anotar as respostas importantes da oitiva da testemunha ou também da parte. Vai anotando. Tudo que for de importante, você vai anotando. Você já levou as suas perguntas, certo? E você presta atenção nas perguntas que o juiz faz ou o advogado da parte contrária faz, para você não repetir as perguntas. Isso é muito desagradável. E pior, se acontecer, como já aconteceu comigo no início, o juiz vai te chamar atenção. E não tem coisa pior do que o juiz chamar a sua atenção na frente do seu cliente. Ele vai falar: doutor, você não percebeu que essa pergunta já foi feita? Doutor, a parte já respondeu essa pergunta. Então olha a situação péssima que vai ficar naquela audiência. Você vai ficar morrendo de vergonha, ali você já vai perder o rebolado, vai ficar nervoso e acabou, né? Então, para evitar isso, você precisa ter toda essa técnica de acompanhamento da audiência. Na audiência você não pode ficar só olhando para a cara do juiz e achar que vai tudo se resolver, tá? As provas que confirmam ou não confirmam os fatos, você também precisa anotar. Depoimentos que contrariam a sua tese. Imagina, se alguém lá, seja a parte contrária, até o seu próprio cliente ou a testemunha, presta um depoimento que contraria a sua tese, o que você vai fazer? Ficar nervoso, desesperado e pensar: já era, perdi o processo. Não. Então, tem muitas técnicas que você deve aplicar, que eu ensino no curso. Por que eu ensino no curso? Porque aqui a gente tem um tempo curto para poder explicar todas essas técnicas. E elas são diferentes se é a testemunha da parte contrária, se é a sua testemunha, se é o seu cliente que está prestando depoimento ou se é a parte contrária. Então, são muitas técnicas, mas eu vou falar duas coisas importantes. Mostrar contradições nas provas dos autos. Isso você pode fazer. E tem o momento certo para fazer. Se for a sua testemunha, você tem que fazer ali, ó, naquele momento, a pergunta para mudar toda aquela situação. Agora, se for uma testemunha da parte contrária, o que você vai fazer? Você não vai falar nada ali. Você vai deixar para as alegações finais. Então, essas são técnicas que eu explico com mais detalhes e, inclusive, ofereço os modelos do meu trabalho
para vocês terem mais facilidade na prática, tá? Fazer perguntas para desacreditar a testemunha. Então, aqui eu coloco um exemplo para vocês de um acidente de veículo. Então, a gente tem uma ação de indenização para acidente de veículo. A testemunha fala que viu o seu cliente passar o farol vermelho. Então, aquilo já prejudicou a sua defesa, certo? E o que você vai fazer? Você precisa fazer perguntas para ela identificar o que ela estava fazendo naquele momento. Então, por exemplo, você vai perguntar: no momento em que ocorreu a batida, o que você estava fazendo? Aí ela vai falar: eu estava dentro do meu carro. Mas você estava fazendo o que dentro do carro? Estava conversando com alguém? Não, eu estava mexendo no celular. Pronto, com isso você desacreditou o depoimento dela. Então, se ela estava mexendo no celular, não tinha como ela olhar para o farol e ver que o seu cliente passou o farol vermelho. Então, são dicas, assim, são técnicas que a gente consegue apresentar, certo? Esteja preparado para situações inesperadas, isso eu já falei algumas coisas. Então, por quê? Você tem que saber contraditar uma testemunha. Existe uma técnica para isso. Você deve levar provas na audiência para contraditar aquela testemunha. E o momento certo é após a qualificação da testemunha. Você não pode deixar aquela testemunha ser ouvida para depois apresentar a contradita, certo? Atitudes inapropriadas do juiz. Gente, isso acontece muito. O que é essa atitude inapropriada? O juiz falta o respeito com o advogado, o juiz falta o respeito com o seu cliente, ele mostra uma certa parcialidade, isso também já passei muito por isso. Faz pressão para a parte fazer o acordo. Então, o juiz muitas vezes pode falar: olha, tem certeza que você não quer aceitar esse acordo? Porque a gente tenta fazer o acordo antes de começar a audiência de instrução. Tem certeza? Porque, olha, se você não fizer esse acordo, eu acho que você vai se arrepender. Então, quando o juiz fala isso, ele já está induzindo o quê? Que ele vai julgar o processo a favor da parte contrária. E isso ele não pode fazer. Então, nesse momento, o que você deve fazer? Claro que você deve advertir o juiz de uma forma educada e apresentar um incidente de suspeição ou impedimento, tá? E tem o momento certo para apresentar também. Outras situações inesperadas: impugnar documentos apresentados na audiência, apresentar contestação na audiência. Isso pode ser necessário no juizado especial cível, por exemplo. Então você tem que saber fazer isso ali, oralmente, ao vivo, né? Sem ter tempo de pesquisar nada. Testemunha alterar o depoimento, isso eu já falei para vocês no slide anterior, ou se a testemunha está mentindo. Também existem técnicas para a gente identificar se aquela testemunha está mentindo e o que você deve fazer. Quais as perguntas você deve fazer para o juiz perceber que ela está mentindo, certo? O advogado da parte contrária faz perguntas indutivas para a testemunha. Você também deve interromper. Alegações finais ou memoriais escritos. O que você vai fazer? Então, tudo isso a gente precisa de técnica. Antes da gente entrar nessa parte da sustentação oral, eu queria só falar uma coisa sobre as alegações finais. Nas alegações finais, a gente deve fazer o quê? Um resumo do processo? Não. A gente deve ressaltar as provas que foram produzidas ali naquela audiência e linkar essas provas com as provas que a gente já tem no processo. Ou, se não tem nenhuma prova no processo, linkar com os fatos e o direito do seu cliente, certo? E sempre escolham alegações orais. Por que eu tô falando isso? Porque se você é aquele advogado que vive ali na sombra, então eu não quero sair desafiando o advogado da parte contrária, eu não quero me meter numa enrascada, então eu vou ficar ali confortável no meu lugar e quando o juiz falar: advogados, vocês vão fazer alegações finais orais ou vão apresentar os memoriais escritos? Você vai falar: não, eu quero memoriais, porque eu faço no escritório, eu já tenho modelo de outros casos parecidos, para mim é muito mais confortável. Não, você não vai ser esse tipo de advogado. Você vai estar preparado para fazer alegações finais orais. E na maioria das vezes, gente, 90% não apresenta oralmente na audiência. Então, com isso, você vai quebrar a parte contrária. Porque você apresentando oralmente, ele é obrigado a apresentar. Então, se ele não estiver preparado, ali você já derrubou. E outra coisa, é o momento certo para você falar com o juiz, mostrar para o juiz as provas que você tem. Se você apresenta as provas escritas, sinceramente, o juiz não vai nem ver.
Agora, lá na audiência, ele está olhando no seu olho e ele está participando daquele momento, tá? Agora, é muita coisa sobre audiência, então eu só falei alguns pontos principais. Agora vamos falar sobre sustentação oral. A sustentação oral, a gente tem a mesma preparação da audiência, tá? Então eu vou estudar o processo voltado para o recurso, tá? Eu preciso realizar um trabalho de tribunal. O que é esse trabalho de tribunal? Eu desenvolvi essa técnica. É um trabalho ativo que o advogado precisa desempenhar no recurso a partir do momento que ele é distribuído. E são muitos detalhes que eu preciso ensinar para vocês, que a gente não consegue fazer isso agora, nesse tempo que é curto, tá? Você precisa fazer o quê? A oposição ao julgamento virtual do recurso. Então, qual é o momento de eu pedir essa sustentação oral? Quando aparece aquela intimação para a gente se manifestar, se tem interesse no julgamento virtual. Se você não se manifestar, vai acontecer o julgamento virtual e você não vai participar. Então você precisa se manifestar dizendo que você não quer o julgamento virtual, que você quer apresentar sustentação oral, certo? E esse pedido pode ser feito no máximo 24 horas antes da sessão. Os memoriais você precisa fazer, colocar sempre o número da pauta de julgamento e, se possível, uma jurisprudência daquela turma ou câmara que está julgando o seu recurso, tá? Aí você volta a fazer o trabalho de tribunal, depois, quando você for entregar esses memoriais, faz parte do trabalho de tribunal e faz os tópicos da sua sustentação oral, que você deve ensaiar, não pode ler, certo? E só pode ter no máximo 15 minutos. Eu aconselho que você faça em 10 minutos, porque 15 minutos fica muito exaustivo e os desembargadores não vão prestar atenção no que você está falando. Então, como eu faço essa sustentação oral? Agradecimento breve para os desembargadores. Tem advogado que fica falando o nome completo de todos os 7, 8 desembargadores que estão lá. Não tem necessidade, tá? Então agradeça somente aqueles 3 que vão compor a sua Câmara. Faz um breve resumo do recurso, não do processo. Destaca as provas que dão o direito do seu cliente, a razão do pedido do recurso, e destaque também as provas que contrariam o pedido da parte contrária. Você vai refutar as alegações dos advogados que fizeram sustentação oral antes de você. Então isso é muito importante. Você tem que ter o processo todo gravado aqui na sua cabeça, anotado no papel, para refutar essas alegações finais. Por quê? Se o advogado faz a sustentação oral antes de você, pode ser que ele coloque algum ponto na sustentação oral dele que vai te prejudicar. E você vai fazer a sustentação depois, você vai rebater aqueles pontos que o advogado falou. Mas você não pode simplesmente falar, ah, não, isso é mentira. Ah, isso que o advogado falou não é verdade. Você precisa apontar as provas dos autos que são contrárias ao que o advogado falou, certo? Leitura. Eu posso ler a minha preparação? Não. Você pode ter aqueles pontos para se orientar. O que você pode ler é um julgado. Se você encontrar um julgado daquela Câmara, daquela turma que está julgando o seu recurso, e de preferência do mesmo relator, você pode ler um trecho da ementa ou um trecho do acórdão. Isso é maravilhoso, porque você vai acender uma luzinha na cabeça do desembargador. Você está dizendo assim para ele, olha, excelência, você julgou dessa forma num processo exatamente igual ao meu. Então, é por esse caminho que você tem que seguir, certo? E aí você finaliza com o seu pedido do recurso ou das contrarrazões e agradece. Gente, para que eu preciso fazer essa sustentação oral? Novamente, ela faz toda a diferença, tá? Desde que você faça o trabalho de tribunal bem feito e faça essa sustentação oral com a técnica adequada, sem simplesmente ler, né, ou simplesmente ficar lá resumindo o processo, você precisa saber o que falar nessa sustentação oral, você vai fazer diferença no seu recurso, tá? O objetivo da sustentação oral e do trabalho de tribunal é conseguir alcançar o sucesso no julgamento imediato. Então, ali naquele julgamento, você já vai alcançar o seu objetivo do seu recurso ou das suas contrarrazões. Se você não alcançar naquele momento, o que você tem que fazer? Você tem que gerar dúvidas nos desembargadores. Então,
Por isso que você precisa levar aquela jurisprudência, que é para ele falar, nossa, essa sustentação oral que essa advogada fez agora me deixou em dúvida, porque eles vão para o julgamento com o voto pronto, né? Então, assim, cada desembargador tem um voto e ele já está com ele pronto no computador dele. Mas se a sua sustentação oral for suficiente para mudar aquele voto, ele vai pedir vistas do processo. E isso é que vai mudar todo o caminho da coisa, tá? Então você vai voltar a fazer o trabalho de tribunal, porque o processo não vai ser julgado ali, e aí você modifica o voto e tem sucesso no seu julgamento. Para deixar isso mais claro, eu trouxe para vocês uma análise de caso prático, um processo que eu atuei em 2013. Mas por que eu trouxe esse processo antigo? Que é para mostrar para vocês que essa técnica eu não desenvolvi agora. É uma técnica antiga que eu já venho trabalhando nela há anos e ela é sucesso no tribunal. Então, o que você tem que fazer? Nesse caso, por exemplo, é um agravo de instrumento que eu entrei com esse recurso. Quando eu entrei, vejam, que aqui está um pouquinho pequenininho para eu ler, mas vamos lá. O relator Luiz Antônio de Godoy, tá? Esse é o desembargador relator do meu recurso. Eu entrei com o recurso, eu não sei se ele leu, se ele não leu, ou se ele realmente achou que não tinha fundamento. O que ele fez? Ele negou seguimento ao meu recurso, numa decisão monocrática. Significa o quê? Não deu nem oportunidade de ninguém se manifestar. Os outros desembargadores nem viram o processo. Ele de cara já barrou o meu recurso. Se você não sabe fazer um trabalho de tribunal, o que você vai fazer? Chega para o seu cliente e fala, olha, então, tá vendo? Eu fiz o que eu pude, entrei com recurso, mas foi negado. Agora, se você é um advogado que quer fazer a diferença, que quer ter essa expertise em tribunal, o que você vai fazer? Você vai fazer o trabalho de tribunal, apresentar o recurso. Então, aqui neste meu caso, eu entrei com agravo regimental, desempenhando esse trabalho de tribunal. O que aconteceu? Vocês vão ver que o mesmo relator que negou o meu recurso lá no começo, ele recebeu o meu processo, ele concedeu a minha liminar e seguiu para julgamento. Então, vejam, olha, incluiu em pauta de julgamento. Incluiu na pauta de julgamento, eu já sei quem são os desembargadores que vão julgar. Eu vou atrás deles fazer o trabalho de tribunal. Isso mesmo, você vai até o desembargador falar com eles. Feito o trabalho de tribunal aqui, teve o julgamento. E o que aconteceu no julgamento? Eu mudei o posicionamento dos 3 desembargadores. Então, vejam, ele foi julgado com votação unânime e foi dado provimento ao recurso. Então, aquele recurso que de imediato já foi negado, com esse trabalho de tribunal que eu desempenhei, e foi o recurso que eu fiz. Então, não estou criticando um trabalho de outro colega, porque muitas vezes você pode entrar no processo no meio do recurso, então você não fez o recurso. Você faz o trabalho de tribunal. Mas neste caso que eu trouxe para vocês, eu fiz esse recurso e foi negado. E eu fiz o trabalho de tribunal e depois eu tive o provimento por votação unânime. Então, essa é a diferença da prática da advocacia no julgamento, certo? Eu fiz muitas pesquisas nas caixinhas de pergunta e para saber quais são os maiores medos dos advogados. E o que foi mais levantado para mim, gente? Não saber qual área de atuação escolher ou se escolheu a área certa, não saber como resolver o problema de um cliente, a precificação correta dos honorários. Então, se você vai atribuir um valor correto ao seu trabalho, quantas vezes você já fez um serviço que era muito mais complicado do que você imaginava e aí você fala, poxa, eu cobrei um valor muito baixo de honorários. Então, tem uma técnica para você estabelecer o valor correto. Negociação de acordo, a pessoa, o advogado, fica intimidado com o advogado da parte contrária e não tem essa expertise em negociar acordo. Realização de reuniões e fechamento de negócio, tem medo em autuar em audiências, inquirir testemunhas e fazer sustentação oral, que é o tema dessa nossa aula de hoje, tá? Então, qual é a importância de dominar a prática jurídica? É ter essa segurança no atendimento ao cliente, segurança na atuação como advogado, seja no judicial ou no extrajudicial. Você tem o conhecimento e esse conhecimento, ele vence o medo. Porque a gente só tem medo do que a gente não conhece. Você está inseguro porque você não sabe. Então, a partir do momento que você aprende aquilo, você não tem mais medo. E você não vai mais procrastinar.
porque a gente também procrastina o que a gente tem medo de fazer. Então você vai ganhar tempo, você vai saber gerir melhor o seu tempo e o tempo também, a gestão do seu escritório. Sucesso profissional e estabilidade financeira e qualidade de vida, certo? Pensando nisso, pessoal, eu criei o curso Advogando na Prática, tudo que a faculdade não ensina. Quando alguém chama o outro de medíocre, nós levamos isso como uma ofensa, certo? Mas, na verdade, o termo medíocre, procurado no dicionário, ele representa uma pessoa de qualidade média, comum, mediana. E a grande verdade é que muitos profissionais se contentam em estar na média, se contentam em fazer o básico e não sair da zona de conforto. Mas isso representa aceitar a mediocridade na sua vida. E eu tenho certeza que esse não é o seu objetivo. Para ter sucesso na profissão, reconhecimento, a média e o básico não são suficientes. O que diferencia o advogado que estudou na mesma faculdade do outro advogado, por exemplo, é a prática. Infelizmente, quando a gente vai para o mercado de trabalho, seja num escritório, seja como advogado autônomo, seja numa empresa, só a teoria que a gente aprende na faculdade não é suficiente. Você precisa unir a teoria e a prática. E essa é a fórmula, é o segredo para o sucesso. Atualmente, nós temos diversos empecilhos para o aprendizado efetivo da prática da advocacia. A pandemia, o home office, a era digital da advocacia, que aumentou muito, antes não era assim tão intenso o digital, né? Não ter a experiência de estagiar ao lado de pessoas realmente experientes, ou você fez um estágio fraco somente para complementar as horas da faculdade, ou ainda, se você tem experiência, mas numa área que você não está atuando hoje, certo? Por isso, eu criei o passo a passo nesse curso, para garantir que toda a teoria seja associada à prática da advocacia e tenha sucesso. Eu tenho 16 anos de exercício da profissão da advocacia e eu sei o que funciona e o que não funciona na prática. O curso, ele tem aulas 100% online na plataforma da Hotmart. As gravações são disponibilizadas no seu portal. Tem 1 ano de acesso ilimitado. Você vai ter ferramentas para baixar e aplicar no seu dia a dia, e essas ferramentas são as que eu uso no meu escritório. Um portal exclusivo do curso com o seu login e senha. Suporte total comigo e com a minha equipe, e também um grupo VIP no Telegram. E o certificado de 60 horas de curso. Gente, eu estou muito empenhada nesse curso. Ele tem muito conteúdo para ajudar vocês, ensinar a prática da advocacia. E eu quero, com isso, ver profissionais mais experientes no mercado. Porque nós não somos concorrentes, nós somos colegas de trabalho e devemos trocar experiências para estar em constante crescimento. Então, pensando nisso, eu montei esse curso que tem 10 módulos. Eu vou falar aqui brevemente sobre o que a gente vai tratar nesse curso. Por onde o advogado deve começar? Eu vou trabalhar num escritório físico ou digital? O que é melhor? Como eu faço a prospecção de clientes? A gestão do relacionamento com o cliente? O fechamento de contratos? Estratégias de fidelização dos clientes? Parcerias com outros advogados, porque você cresce quando você se associa a outras pessoas. Não queira fazer tudo sozinho, né? Ferramentas para facilitar com segurança a prática da advocacia, a negociação de acordos e, finalizando, audiências e julgamentos. E aqui neste módulo eu ensino o passo a passo de instruir a testemunha, como fazer as perguntas, o julgamento, qual é o trabalho de tribunal que eu falei tanto aqui, né? O que é esse trabalho de tribunal? Eu vou ensinar o passo a passo. E vocês também vão ter 3 bônus. Primeiro bônus é moldando seus princípios e fundamentos profissionais. O segundo é o que fazer se o cliente está representado por outro advogado. Então, o cliente vem te procurar e ele já tem um advogado representando ele. E o terceiro, que são os modelos de todo o trabalho que eu uso, as planilhas, as peças, tudo que a gente for tratar aqui no curso, eu vou apresentar o modelo para vocês usarem já na mesma hora, tá? Agora, neste momento, eu estou abrindo as inscrições para o meu curso.
que vão ficar disponíveis por apenas 24 horas. Mas hoje, para vocês que estão dedicando o seu tempo aqui comigo, desde as 9 horas da noite, buscando mais conhecimento e querem levar a sua carreira para um próximo patamar, eu vou abrir as inscrições agora em uma condição especial. Então, até às 11 horas de hoje, o valor do curso é 997, tá? Você pode parcelar em 12 vezes de R$ 97,14. A partir das 11 de hoje até as 11 de amanhã, o valor do curso volta para o valor original, de R$ 1.297. E depois eu vou fechar o carrinho. Aí você vai me dizer, ah, Patrícia, mas eu consigo aprender a prática sozinho. Eu vou me virando. Sim, provavelmente você vai conseguir. Mas você vai demorar 5, 10, 15, 20 anos para aprender a prática que eu estou aqui para te ensinar. Ou você vai desistir da profissão nesse tempo. Por quê? Você não vai conquistar clientes ou você vai perder muitos clientes pelos erros que você vai cometer nesse longo caminho e vai causar a sua frustração. O quanto vale o seu tempo? De que adianta tantos anos de estudo, que no mínimo aqui são 5, de faculdade, se você não colher os frutos agora? Eu não quero colher os frutos daqui 20 anos, eu quero colher agora. Então eu tô aqui para encurtar esse caminho para você, para facilitar essas coisas. Eu vou te ensinar a prática da advocacia, como ela é e como as coisas devem ser feitas. Não o que falam na faculdade, porque realmente não é o que falam na faculdade. Mas sim o que você precisa saber para, de fato, advogar e alavancar a sua carreira. Esse investimento é para acelerar esse processo, te capacitar agora com o conhecimento que você terá provavelmente daqui a 10 anos, em um curso prático que você pode fazer em casa, em qualquer lugar, para colher esses frutos agora, com certeza num prazo menor que 10 anos. O pessoal do YouTube, eu vou disponibilizar o link para a compra aqui no chat. Ou então vocês podem apontar a câmera para o QR Code para poder fazer essa compra. Para o pessoal do Instagram, vocês precisam me mandar um direct que a minha equipe vai mandar o link para vocês, certo? Aqui eu tenho os meus contatos, né? Então, antes de abrir o tempo para tirar as dúvidas, quem ainda não acompanha os meus conteúdos, aqui estão os contatos do Instagram, do YouTube, Facebook. Não deixem de se inscrever no meu canal do YouTube, Patrícia Torre Advogada. Ativa as notificações, lá tem muitos vídeos para vocês com muito conteúdo legal, que vocês vão aprender muita coisa, tá? No meu Instagram também tem conteúdo diário e um pouquinho da minha rotina, então não deixem de me seguir por lá. Esta frase que eu apresento para vocês me inspira diariamente a batalhar pelo meu crescimento e eu quero compartilhar com vocês, do Aldous Huxley. Conhecimento não é aquilo que você sabe, mas o que você faz com aquilo que você sabe. Gente, muito obrigada. Eu agradeço a presença de todos nessa noite, para a gente ter essa troca de conhecimento. Eu estou à disposição para responder as perguntas, as dúvidas de vocês. Podem me mandar aqui no chat ou no direct, que a gente vai respondendo. Vamos lá. Tem aqui uma pergunta. Posso apresentar o incidente de suspeição após a sentença? Vamos lá, gente. Olha, aqui a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Você não pode apresentar após a sentença se o fato que gerou aquela suspensão foi anterior à sentença. Então, eu vou exemplificar pelo que a gente falou aqui nessa aula. Na audiência, o juiz teve aquela conduta inapropriada ou ele não permitiu registrar na ata de audiência o indeferimento de alguma pergunta, enfim. Aí você vai entrar com um incidente de suspeição. Você deve apresentar em até 15 dias. Mas, se nesses 15 dias o juiz der a sentença e você não entrar com esse incidente de suspeição, acabou. Você só vai poder apresentar um incidente de suspeição após a sentença se o fato ocorrer após a sentença, certo? E aí o que vai acontecer? O tribunal vai julgar
e vai anular aquela sentença, ou enfim, os atos que foram praticados pelo juiz após aquilo, certo? Vamos ver aqui, tem mais alguma pergunta? Obrigada, o pessoal aqui dando parabéns, obrigada. Vamos lá. Aqui, vamos lá. Mais uma pergunta. Como eu posso falar com o meu cliente a sós na audiência virtual? Gente, o pessoal mais antigo sabe que a gente tinha as audiências presenciais. Agora, as audiências são só virtuais, certo? E como você fala a sós com o cliente? Antes, você podia pedir licença para sair da sala de audiência, né? Agora, você está ali virtualmente. Se você estiver na mesma sala que o seu cliente, você pede da mesma forma, olha, eu preciso de um tempo aqui para conversar só com o meu cliente. Você vai fechar a câmera, fechar o áudio e conversar com o seu cliente. Mas, na maioria das vezes, o cliente não está no mesmo ambiente que você. Então, você está no seu escritório, o seu cliente está na casa dele, ou no trabalho dele, ou no carro. Já fiz audiência que meu cliente estava no carro dirigindo. Então, o que você vai fazer? Desde o início, quando você começa a instruir o seu cliente para a audiência, você vai falar para ele ficar conectado no WhatsApp, tá? Então, a forma de comunicação de vocês será o WhatsApp. Você vai falar para o juiz que você precisa se comunicar com o seu cliente, porque a audiência não pode ficar rolando e você falando no WhatsApp. Você fala, excelência, eu gostaria de 1 minuto que eu preciso falar com o meu cliente. E aí você põe no mudo e se comunica com o seu cliente pelo WhatsApp, certo? Consegui sanar essa dúvida, gente? Se não tiver muito claro, vocês me falam que eu vou complementando, tá? Vamos lá, mais uma dúvida aqui. Aqui. Cadê? Aqui. Renata, eu posso pedir para gravar a audiência? O juiz pode me impedir de gravar a audiência? Gente, isso é um direito das partes e direito e dever do advogado, gravar a audiência. Então, você não precisa nem pedir para gravar, porque isso está garantido no Código de Processo Civil e também tem entendimentos do STF dizendo que o juiz não pode impedir a gravação da audiência. Se mesmo assim ele impedir, você vai bater boca com o juiz? Não. Você vai insistir e você vai entrar com o incidente de suspeição que eu falei lá atrás, tá? Aí aquela audiência vai ser anulada e você vai produzir uma nova audiência que vai ser gravada, certo? Vamos lá, mais alguma pergunta? Pessoal do Instagram. Vamos ver aqui. Pessoal que tá me mandando. Se o seu curso fala sobre LGPD, fala, tá? Eu tenho uma aula específica sobre LGPD, que entrou em vigor este ano, né? Então, assim, para você saber orientar o seu cliente, você adequar o seu escritório, eu apresento para vocês o que eu uso no meu escritório, então os e-mails que eu mando para os meus clientes, o termo que eu apresento para os meus clientes, então tudo isso eu falo no curso, tá? Cadê, gente? Vamos lá. Tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Eu acho que não. Aqui no YouTube não. No Instagram. Bom, pessoal, eu acho que já deu para sanar todas as dúvidas, né? Então, quem tiver interesse, me manda um direct, que a equipe vai mandar o link para vocês. E aí vocês podem ter acesso ao curso, certo? Pessoal, uma boa noite. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos. E a gente se vê numa próxima oportunidade.